Boa noite pessoal, vão chegando, estamos aqui, logo vou chamar a minha convidada, a Luciana Mello que é coach, é mentora de mães de adolescentes, é mentora de mulheres, ela é pastora, especialista em inteligência emocional e que vai agregar muito valor à live desta noite, com o tema inteligência emocional. Nós vamos falar sobre o que é inteligência emocional, por que desenvolver a inteligência emocional, principalmente nesses momentos de crise do coronavírus, onde muitas pessoas não estão conseguindo lidar com suas emoções. Vão chegando pessoal, vão chegando, boa noite. Eu vou chamar aqui a minha convidada, vou ver se ela já entrou. Vamos ver minha amiga Luciana. Oi, Luciana. Vamos ver se você já chegou. Vou convidar ela aqui. Deixa eu chamar ela. Pessoal, enquanto a Luciana chega, eu peço para vocês, clica nesse aviãozinho ali debaixo e vai convidando as pessoas, vai convidando seus amigos, porque o assunto que nós vamos falar hoje é muito importante, sobre inteligência emocional, como desenvolver inteligência emocional nesses dias difíceis. Aqui é a Luciana, vou convidar ela. Oi, Luciana. Oi, pessoal, minhas amigas, coach, pessoal aqui da minha cidade. Oi, Débora. Oi, Liana. Oi, Luciana. Tudo bem? Tudo bom? Tudo Que bom estar bem. aqui com você. É Deixa eu uma só honra ajustar tê-la um aqui como pouquinho aqui. convidada. Tá tudo tranquilo? Como é que tá o som? Eu tô te ouvindo Então, bem. para mim tá ótimo. Para vocês está tudo certo? Meu som, a minha voz, tá tudo bem? Para mim tá bem. Eu peço para as pessoas que estão nos ouvindo, sim, como é que tá o som? Põe um joinha ali se está tudo bem. Então, enquanto o pessoal vai chegando, eu quero agradecer então a Luciana, a minha amiga Luciana, que aceitou o convite de estar aqui nesta noite, juntamente comigo, para nós falarmos sobre inteligência emocional. Inteligência emocional, que é um assunto muito importante, bastante comentado, principalmente ultimamente, né, nesses dias de crise, né, Verdade. nesses dias de coronavírus, de quarentena, onde as pessoas estão trancadas em casa e muitas delas elas não sabem como ter o controle sobre suas emoções. Eu acredito que é um tema bastante importante, bastante pertinente, né, Luciana? Para a É gente isso estar mesmo. falando hoje de noite para as pessoas, porque muitas delas, às vezes, elas até ouvem falar de inteligência emocional, mas elas não sabem como ter o controle sobre suas emoções. Então, Isso. assim, eu inicio, antes de passar para ti, eu vou dizer o que é, então, a inteligência emocional para as pessoas que estão nos assistindo e para aquelas que depois vão nos assistir depois, né, posteriormente, porque a live vai ficar Isso. gravada. Então, a inteligência emocional, para a gente falar sobre inteligência emocional, é preciso a gente falar um pouquinho do nosso cérebro, né? Ele é dividido em dois hemisférios, o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. Então, o lado esquerdo é o lado racional, é o lado lógico, é o lado matemático, é o lado cognitivo. E o lado direito é o nosso lado emocional, é o lado onde ficam os nossos sentimentos, as emoções, as
crenças. Então, o lado esquerdo, ele é o lado criativo, é o que cria a ideia. Mas é o lado direito, ou seja, é o lado onde estão as nossas emoções que vai executar. Por isso que os estudos, né, os estudiosos confirmam que 85% dos nossos resultados em todas as áreas da vida, principalmente o sucesso, depende do nosso lado emocional. Olha só, 85%. E eu estava lendo hoje de manhã e eu fiz até uma anotação, achei muito importante aqui, que dizem sobre as falhas, né? 13% das pessoas, elas fracassam por falta de habilidade, do conhecimento, habilidades, falta de habilidades intelectuais, técnicas cognitivas. E 87% elas falham pela falta na liderança, falha no relacionamento, falha na segurança, na empatia e falha no autocontrole. Este autocontrole é devido às fraturas emocionais que a gente carrega desde a nossa infância. Então, assim, é muito complexo falar sobre inteligência emocional. Mas é para vocês verem como que o nosso lado emocional realmente ele é o que gerencia, o que determina o nosso sucesso ou o nosso fracasso, né? Então, eu vou passar agora, então, para a Luciana, né, minha convidada, né? Mais uma vez, Luciana, gratidão por ter aceito esse convite. Eu que agradeço. Uma honra estar aqui. Eu vou, então, passar a palavra para ti te apresentar, então, para as pessoas, para o pessoal aqui da minha região, da minha cidade, que não te conhece. E depois fica aqui o convite, né, para as pessoas seguirem o perfil da Luciana Mello Coaching, que ela tem muito a agregar na vida de vocês. Então, Luciana, te apresenta, por favor. Obrigada, Liana. Então, meu nome é Luciana e sou pastora, né? Exerço esse ministério pastoral e, além disso, eu sou certificada em mentoring e coaching. Nesse perfil, Luciana Mello Coaching, eu trabalho mais com mentoria, né, principalmente com mulheres, faço esse atendimento para mulheres, e o trabalho de coaching eu faço somente com adolescentes. Aí eu tenho outro perfil, Luciana Mello Coach Team, aí sim eu faço trabalho de coaching somente com adolescentes, que é uma área que eu gosto bastante, e eu optei por trabalhar somente com adolescentes na área do coaching, né? Que eu vejo assim que é uma lacuna muito grande e na questão dos adolescentes, né? Deles terem ferramentas e métodos para eles lidarem com os desafios que eles têm na vida, né? Principalmente essa questão da inteligência emocional, que eles precisam muito, né? Desenvolver as habilidades socioemocionais, a inteligência emocional, para lidar com todas as pressões que eles têm no dia a dia. Então, eu tenho algumas graduações, pós-graduação, mas a pós-graduação que me inseriu no universo da inteligência emocional é a psicologia multifocal, que é como base a teoria do Dr. Augusto Cury, né? E então, ali que eu entrei no universo da inteligência emocional e não saí mais, porque é maravilhoso estudar sobre isso, é uma autodescoberta, né? Quando nós começamos a entrar no mundo da inteligência emocional, primeiro nós nos descobrimos, nós nos conhecemos. E quando nós nos conhecemos, nós queremos passar isso para os outros também, porque isso faz uma enorme diferença na nossa vida. Primeiro nós tomamos dessa água para depois servir para os outros, né? E isso faz tanta diferença na nossa vida que o nosso anseio é que outras pessoas também adquiram esse conhecimento e vivenciem aquilo que a gente vivencia através da inteligência emocional. Eu costumo sempre linkar muito a questão da inteligência emocional com a Bíblia, né, com a palavra de Deus.
algumas questões eu vejo que não tem como separar, né? A gente vê muito inteligência emocional na Bíblia, a gente vê muito a questão do fruto do Espírito Santo, né? Nada mais é do que os códigos da inteligência emocional. Então, é um universo riquíssimo, complexo, é muito assunto para muitas lives, né? Verdade. Então, realmente é um assunto assim que é muito rico, muito precioso e faz muita diferença na vida das pessoas. Eliana, uma coisa interessante, eu não sei se eu posso continuar falando. Pode. Qualquer coisa você me interrompe, tá? Pode deixar. Uma coisa interessante, essa questão da inteligência emocional, quando eu comecei a estudar, isso foi no início, ali por final de 2018, que eu mergulhei mesmo nesse universo, né? E se falava muito que a inteligência emocional seria a competência número 1 da próxima década. Essa década que a gente acabou de entrar, né? Isso. E se falava muito nisso. Inteligência emocional vai ser a competência número 1. E a gente não entendia muito bem, né? Porque claro que já se fala há muito tempo, mas veio muito forte, final de 2018 e 2019, a inteligência emocional. E realmente hoje, a situação em que nós estamos vivendo, não só a nível de país, mas como de forma global, né? As pessoas que elas não têm um pouquinho de conhecimento sobre si, sobre as suas emoções, elas estão entrando num terreno muito perigoso, é uma situação muito crítica, é algo que tem me preocupado muito. Hoje nós estamos vivendo uma pandemia, né, realmente, um problema sério de saúde, um problema sério econômico, social. Mas eu vejo assim que nós estamos prestes a viver um outro problema sério, que é um problema na área emocional das pessoas. É um problema muito sério que talvez nós venhamos a viver ainda, e que nós ainda não vivemos, que é a questão da saúde mental das pessoas, né, Eliana? Porque muitas pessoas elas não estão sabendo lidar com esse período que nós estamos vivendo hoje. Isso. Infelizmente, as pessoas elas não estão preparadas para situações dessa magnitude, né? Emocionalmente falando. E nós estamos num período que nós perdemos o total controle. Nós não temos o controle de nada, né? Nós não temos o controle do dia de amanhã, nós não temos o controle do que vai acontecer. Nós não conseguimos programar nada, não sei você, mas eu não consigo fazer uma agenda para mês que vem, para daqui a 2 meses. Está muito incerto. Ninguém sabe o que vai acontecer. Então, nunca nós tivemos que ficar tão no presente como agora. Verdade. E se você não tem ferramentas, se você não tem controle emocional, se você não sabe gerir as suas emoções, aí é um terreno muito perigoso, né? De realmente de estresse, de ansiedade e depressão, síndrome do pânico e tantas outras doenças emocionais. Verdade. Que nós temos visto, né? Uhum. Infelizmente é um período assim que estamos vivendo muito difícil, mas eu creio que algumas pessoas que vão saber gerenciar suas emoções, né? Elas vão conseguir sair dessa situação talvez até mais forte do que ficaram, né? Vão de alguma forma sair dessa crise toda até melhor do que estavam antes. Isso. Então, isso a inteligência emocional proporciona, né? Uhum. Eu não quero tomar todo o teu tempo, Liana. Tu me diz, tu me conta. Tu tá indo assim, vamos seguindo, né? Eu creio também, né, Luciana,
que toda crise, eu falei já em lives anteriores, né? Toda crise ela é uma oportunidade da gente crescer, né? Isso mesmo. E quando a gente tira o foco daquilo que está acontecendo, seja do problema, da vitimização, e olhar para o outro lado, o que essa crise ela está me oportunizando como ser humano, né? Eu tenho visto, acompanhado muitas lives de outros profissionais e que têm relatado N ganhos, né, na área familiar, com filhos, a área conjugal, né, na área do autoconhecimento das pessoas. Nunca se teve tanto tempo para a gente parar e olhar para o nosso interior, né? É verdade. E aqui eu puxo o gancho para a nossa área que é emocional, olhar para o nosso interior, olhar para as nossas emoções. Muitas vezes a gente está ligado no automático, né? E acorda e faz o que tem que fazer, trabalha, quem tem filhos, cuida de filhos, enfim. E muita coisa não é passado como se fosse um pano úmido, assim, né? E as pessoas não se detêm a olhar para suas dores, olhar para o seu interior, o que está acontecendo de fato, né? Parar, né? Parar e se Parar olhar, e se né? analisar. E eu creio que este é um momento, assim, em que as pessoas, elas têm essa oportunidade. Eu tenho enfatizado essa questão de tirar o foco da crise, da pandemia, das mortes. Claro que a gente não pode negligenciar, porque o fato está ali, né? Vamos torcer para que aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil, não seja tão intenso quanto tem sido, né, nos outros países. Mas é como você disse, né? É tudo muito incerto, né? Mesmo que agora o comércio voltou, mas a gente tem que se cuidar, tem que tomar as medidas protetivas, preventivas, porque para não fugir do controle, né? Mas assim, então, tirar o foco, assim, da crise em si, das mortes, de toda essa tragédia, e olhar para dentro de si, olhar para as pessoas, eu sempre digo, quem tem filhos pequenos, eu já não tenho mais, o meu bebê tem 18 anos, mas assim, eu queria ter esse tempo agora com ele, pequeno em casa, com todo esse conhecimento, né, e poder, assim, olhar no olho, da gente se curtir, de estar junto, de realmente dedicar tempo de qualidade, né? Como eu tenho dito isso para as minhas amigas que têm filhos pequenos, dedique tempo de qualidade, porque é um tempo que não volta mais, né? É verdade. E muitas coisas que acontecem, né? Muitos comportamentos, doenças que acontecem na nossa fase adulta e são relacionadas com os traumas, com as feridas emocionais que a gente carrega lá da nossa infância, por não ter tido talvez esse olhar né, esse olhar cuidadoso de mãe, né? Eu gosto muito Verdade. da fala do Paulo Vieira, que ele fala, né, que é na infância que a gente molda o ser humano, né? A criança ela tem que se sentir pertencente àquele lar. É na infância que nós criamos todas as crenças de identidade, de capacidade, de merecimento e de pertencimento. Então, olha a oportunidade agora que os pais estão tendo, né? De resgatar este convívio com as crianças, de fazer eles se sentir pertencentes à família. Eu tenho dito agora há poucos dias também com umas amigas que tu vê como que um vírus, de repente, colocou todo mundo num plano só. Independente da classe social, do conhecimento, ele igualou todo mundo. E hoje, com quem nós podemos contar? A nossa família. Então, nós estamos... Colocou todo mundo dentro de casa, né? Isso. Para estar com a família. Eu tenho uma fala, assim, de uma pastora também, que ela fala do voltar para casa. Eu acho muito interessante isso, né? Do voltar para casa. O que é esse voltar para casa? É voltar o nosso olhar como mãe, como pai, né? Como cuidador, para os nossos familiares. O que a gente pode fazer de melhor? O que a gente pode estar melhorando como pessoa, como mãe, como esposa, como filha, né? Então,
não se tem mais aquela desculpa de dizer eu não tenho tempo, a gente quer brincar, mas eu não tenho tempo. Ou mesmo os adolescentes, como você trabalha, né? Tudo aquilo que a gente não conseguiu fazer o correto, comunicar o amor em palavras, em atos, em ações, quando eles eram pequenos, agora a gente faz um caminho inverso, então, né? Corre atrás para resgatar, não é isso? É isso aí. É isso aí. Isso tudo tem sido proporcionado por esse período, né? Então é muito importante a gente tirar um pouco o foco da crise. Não tem como a gente minimizar tudo que está acontecendo. Tem pessoas sofrendo, tem pessoas doentes, tem pessoas que estão morrendo, tem famílias sofrendo. Mas se nós não estamos sendo atingidos, se dentro de casa, né, nós estamos sendo resguardados, então vamos tirar um pouco, né, o foco da crise e olhar para o momento que a gente está vivendo. E a inteligência emocional fala muito disso, né? Tem até o código, que é a inteligência foco-temporal, que é você saber cuidar de cada estação, de cada período da sua vida, né? Do passado que já passou e não tem mais o que ser feito com ele, é apenas uma lembrança na sua memória, né? O futuro que ainda não existe, né? A gente pode planejar, a gente pode fazer projetos, mas nesse momento nem conseguimos muito, né? Então, o que nós temos para viver de verdade é o presente, né? É esse momento que nós temos agora. E é isso que tem gerado tantos problemas emocionais, porque as pessoas ou elas vivem presas no passado, ou elas estão vivendo um futuro que ainda não existe e não conseguem viver o presente. Isso. E eu vejo que isso é uma das maiores armadilhas que as pessoas elas caem, porque elas não conseguem viver o seu agora. Aí o tempo passa família, passa filhos, né? Os filhos crescem, vão embora, e você nunca consegue viver o seu hoje. Você nunca consegue viver o momento agora, né? Então eu vejo assim que é como se o mundo tivesse parado e você tivesse a oportunidade de estar aproveitando cada dia da sua vida. E mesmo assim as pessoas elas estão com o foco no lugar errado, com o foco somente no problema, na crise, na economia. Tudo isso está afetando a todos. Mas nós temos o poder da escolha. Para onde nós vamos olhar? Nós temos como administrar isso. Nós temos... Não é a mídia que controla, não é a crise que nos controla. Nós temos o controle da nossa própria vida e nós podemos escolher para onde nós vamos olhar. Se é para desgraça, se é para crise, ou se é para dentro da nossa casa, onde nós estamos, para dentro da nossa família. Então, isso vai muito da nossa inteligência emocional. Até quem nunca estudou inteligência emocional tem essa capacidade de parar e pensar sobre isso, refletir sobre isso, né? Isso. Liana, se tu me permitir, eu trouxe aqui algo bem interessante, eu anotei para não esquecer. Sim, pode. Eu tirei uns dados, esses dados foram divulgados pela Organização Mundial da Saúde. 4,4% da população mundial sofre com depressão. Isso é estatística mundial. No Brasil, nós temos 5,8% da população que sofre com depressão. 9,3% dos brasileiros eles sofrem com ansiedade. A OMS divulgou que a depressão em 2020, né, por tudo que nós estamos vivendo, vai ser a doença mais incapacitante do planeta. Eu acredito. Isso aqui, eu cheguei a me arrepiar quando eu li isso, sabe? Hoje nós estamos vivendo a crise de um vírus, né? Nós estamos vivendo uma pandemia, mas esse vírus não vai ser a doença mais incapacitante do planeta. Vai ser a depressão. Depressão, gerada pelo medo, pelo pânico do coronavírus. Pelo medo, pelo pânico, pelo desespero, entende? Então, assim, a inteligência emocional, ela pode trazer cura para essas doenças, a inteligência emocional ela pode minimizar. Nós sabemos que ela pode minimizar, mas as pessoas que já estão com depressão, já estão com síndrome do pânico, elas precisam procurar um profissional da saúde.
certo? Mas a inteligência emocional, ela é a prevenção dessas doenças. E ainda de doenças físicas, né, Eliana? Porque nós sabemos que várias doenças que nós temos no corpo, elas são psicossomáticas. Isso. Então, primeiro, eu tenho doenças emocionais, eu tenho um pico de ansiedade, estresse, e aí eu não cuido disso, eu não me conheço, eu não sei lidar com as minhas emoções, eu vou deixando tudo para debaixo do tapete, e aí depois isso vai aparecer aonde? No corpo, no físico. O corpo responde, Então, né? Tudo aquilo que a gente não lidar emocionalmente de forma assertiva vai ser... uma hora a conta vem, né? Isso, é como se o nosso corpo fosse uma tela e projetasse, né, nessa tela as emoções negativas em forma de doença. É uma maneira que o nosso corpo grita por socorro, né? É. Como a gente tem visto isso, né? Eu antes de ser coach, eu trabalhei como enfermeira há 33 anos, né? E quando eu tive todo esse entendimento assim, na questão das emoções, que a emoção se aloja na carne, que as questões das doenças psicossomáticas, né, que são relacionadas com as nossas emoções, aí as pessoas vão dizer, mas que tipo de emoção? Desde da raiva reprimida, da ansiedade, da falta de perdão, do ressentimento, da mágoa, isso tudo gera muitas doenças, principalmente as doenças crônicas e até o câncer, né? Isso. Então, é bastante delicado a gente falar, mas tem muita bibliografia que fala sobre isso, e eu gosto muito de me deter sobre isso, e eu relaciono com o tempo em que eu trabalhava, em que eu atendia, como tinha pessoas que era recorrente às doenças, né? Porque quando a doença ela é nas nossas emoções, ela é na alma, ela cura, ela se manifesta no corpo, ela vai no médico, ela procura o atendimento, mas ela, dali um tempo, ela volta de novo, porque a cura não era no físico em si, né? Era na mente, era doença interna, lá no fundo, né, na nossa alma, porque a nossa alma são as nossas emoções, né? Enfim. E normalmente o ser humano ele só busca essa ajuda quando reflete no corpo, né? É verdade. É muito mais fácil. Eu vejo assim que normalmente as pessoas protelam para procurar auxílio quando se trata de uma doença emocional, quando elas não estão bem emocionalmente. Não, é mais, digamos que é raro elas procurarem. Das pessoas que têm problemas emocionais, daquelas que buscam ajuda, são pouquíssimas. Então, quando aquilo se manifesta no corpo, né, quando já está se manifestando no corpo, é porque já está no limite, né? Já agravou, né? E tem muitas pessoas, assim, até por um pouco de orgulho, né? Ela não quer olhar para dentro de si, ela não admite e ela não aceita, às vezes, até com outro profissional falando, ajudando, mas eu vejo por mim mesma, assim, conversando com as pessoas elas têm uma certa... não é qualquer pessoa que te dá essa abertura para te falar sobre essas questões emocionais, da questão que todas as emoções negativas, porque assim como nós temos as emoções, é o nosso propulsor, é o que gera a nossa energia. Então, emoções boas, saudáveis, eu vou ter ações assertivas. Se as minhas emoções não são positivas, são emoções negativas, eu vou me paralisar, eu vou procrastinar, eu não vou conseguir fazer o que eu tenho que fazer. Então, o que nos tipo assim, a nossa energia, o nosso, enfim, todos os nossos atos os nossos comportamentos dependem da estrutura emocional, de como nós estamos emocionalmente. E às vezes a gente não se dá conta, né? Porque tudo começa na nossa mente, né? E conforme a gente vai alimentando a nossa mente com imagens, com sons, né, através dos olhos e dos ouvidos, de assuntos, por exemplo, agora, retratando tudo que acontece agora do coronavírus. A pessoa que fica muito tempo limitada, ouvindo só essas notícias ruins,
do coronavírus, número de mortes, número de adoecimentos e tal, aumento do número, ela vai criando, essas informações vão entrando na nossa mente sem filtro e vai gerando um significado que não é bom. E elas vão acumulando na nossa mente em forma de memórias. E essas memórias, elas geram um significado, vão sendo armazenadas. E lá na frente, quando acontecer uma próxima crise, eu vou, inconscientemente, quando eu vou viver uma nova crise, o meu cérebro vai voltar lá atrás, buscar um significado para aquilo que eu estou vivendo novamente. Então, eu tenho dito para as pessoas, cuidado a forma que você vem reagindo agora a esta crise. Porque hoje, a maneira como nós interpretarmos esta crise, ela vai determinar como eu vou interpretar as próximas. Porque tudo que eu estou vendo, vivendo, está gerando uma experiência. E essa experiência, ela vai gerar um significado, né, de acordo com aquilo que se eu focar só no problema, essas pessoas, por exemplo, que já têm essa tendência depressiva, que se alimentam dessas notícias ruins, e não tem um filtro e se deixa se abalar, qual é o significado que está trazendo? É de dor, de tristeza. Na próxima crise, quando ela passar por uma outra crise semelhante, vai disparar o gatilho, né? O gatilho da dor, e o cérebro vai lá atrás buscar um significado para aquilo que está acontecendo novamente, para saber como é que eu vou estar reagindo. Então, isso é muito importante. Então, é chegada a hora das pessoas despertar, e nós, como profissionais, que temos esse conhecimento, nós temos que transmitir para as pessoas isso, né? Buscar ajuda, Verdade. investir no autoconhecimento. Quando a gente investe no nosso conhecimento, nós vamos descobrir quem nós somos, por que nascemos, por que eu vim para este mundo. Eu não vim só simplesmente para ser uma mulher, para casar, para ter filhos, para ter um trabalho. Eu tenho um propósito de vida, e tudo isso eu vou descobrir no meu auto. Quando eu investir no meu autoconhecimento. É isso aí. Então, a inteligência emocional, ela passa por esses pilares, né? Isso. Que é o autoconhecimento, aí eu me conheço, eu conheço as minhas emoções. As minhas dores. São 4 os pilares, né? O autoconhecimento, aí eu conheço as minhas emoções e aprendo a lidar com as minhas emoções. Eu conheço o outro e sei como lidar com as emoções do outro, né? E é como a gente falou no início, é um universo abrangente, e muito amplo, muito lindo. Tu consegue entender por que tem pessoas que não podem se sentir contrariadas, que ela um piscar de olho, ela estraga um relacionamento. Mas aí quando tu vai estudando, tu vai criando consciência desse universo, tu vai entendendo que por trás dessas pessoas que não têm o controle emocional, existe uma ferida, um trauma emocional que lá do passado, que ainda não foi curado, né? Isso é muito importante. E até porque normalmente essas pessoas, elas também não se conhecem, né, Liana? Verdade. Porque quando, por exemplo, eu conheço da inteligência emocional, mas eu não sou uma pessoa que nunca tenho nenhum problema de reação a qualquer coisa assim. Nós continuamos sendo pessoas normais, né? Claro. Só que quando eu me conheço, quando você vai ter uma reação que não está coerente, já liga um pisca-alerta, né? Você já, não estou no caminho certo, né? Ou alguém te faz algo, né? Muitas vezes você, na hora, acaba tendo, talvez, o início de uma reação, aí já vem o alerta de novo, porque você se conhece. Você sabe como funcionam as suas emoções, como você reage. Você começa a enxergar o outro de maneira diferente também. Porque aí você começa... Aí entra a empatia, né? De conseguir se colocar no lugar do outro. Saber que essa pessoa, talvez ela está agindo dessa maneira porque ela não tem a questão do autoconhecimento, porque ela tem feridas, porque ela tem traumas, porque ela não pode dar aquilo que ela não recebeu.
Isso. Então, você se conhece, conhece o outro, aí você consegue lidar muito mais com as suas emoções e com as emoções do outro. Aquilo que o outro faz e que talvez lá atrás, quando você não tinha esse autoconhecimento, aquilo te feria, te machucava, aí você consegue pôr um filtro nas suas emoções e decidir aquilo que entra nas suas emoções e aquilo que não entra. Quando você tem essa inteligência emocional, a outra pessoa, ela pode até te ferir, ela pode te magoar, pode fazer coisas das quais, né, venham a te trazer algum tipo de tristeza, mas aí você decide o que vai fazer com isso. Isso. É a regra 10-90, né? 10% é aquilo que me aconteceu. Né? 90% é como eu vou reagir com aquilo que me aconteceu. Né? Eu posso até ficar chateado, né, por um período, mas eu vou ressignificar aquilo. Vou dar um novo significado para aquilo que me aconteceu. Sim. E vou, que a gente chama da resiliência, né? Eu vou me permitir sentir a dor, mas tão logo eu volto ao meu normal e tá tudo bem. Uhum. Então, assim, isso é importante, Liana. É muito linda. Tá travando o vídeo para mim. Tá travando? Tá travando o vídeo. Tá. Não sei se é a minha. Agora voltou. O vídeo tava travando para mim. Ok. Qualquer coisa me avisa ali que daí eu troco a internet aqui. Tá. Até porque está acontecendo muitas lives nesse horário, né? Então, de repente, a rede fica... Eu tenho visto que... Mas eu escutei ali um pouquinho do que tu falou, é importante. Essa questão, assim, da gente saber administrar aquilo que nós vamos internalizar. E isso faz muita diferença, principalmente dentro das famílias. Verdade. Principalmente, assim, é lógico que no âmbito profissional faz muita diferença, né? E até vou falar um pouquinho sobre isso, mas dentro da família faz muita, muita diferença. Você usar a inteligência emocional com os seus filhos, você usar a inteligência emocional com o cônjuge, isso faz muita diferença. Entender que são pessoas diferentes, que reagem de maneira diferente, que você não... diferentes. E isso, que tem perfil diferente, que o outro não é responsável pelas suas emoções, você é responsável. Isso. E foi o que você falou no início, a vitimização de você ficar achando justificativas no outro para os seus problemas, porque o casamento está ruim porque a culpa é dele. O relacionamento com os meus filhos está ruim porque a culpa é dos meus filhos. Aí quando você coloca sempre a culpa no outro, você não tem o controle de resolver o problema, porque você já colocou a culpa na mão da outra pessoa. Está te omitindo, né? Aí você precisa ter o quê? Autorresponsabilidade. Isso. Você assumir a sua parte. Existe um problema, qual é a minha parte nesse problema? O que eu posso fazer? Eu não tenho controle sobre a vida do outro, mas o que eu posso fazer? Se eu estou com um problema dentro da minha casa, seja com cônjuge ou filhos, eu não tenho controle sobre a vida do outro. Eu não posso controlar a maneira como ele vai agir dentro de casa. Mas o que eu, como responsável pela minha própria vida e pelas minhas emoções, posso fazer? O que me cabe? Isso é muito importante. Muito bom, muito bem colocado isso. A autorresponsabilidade, quando a gente tem essa consciência da importância de nós sairmos do papel de vitimização, de vítima, né? E olhar para a minha vida com um olhar de responsabilidade pelos meus atos, do quanto eu posso fazer diferente, né? Do quanto eu tenho feito a minha parte para que tudo tenha acontecido da melhor maneira. Então, eu saio do papel de vítima e eu entro como papel do autor da minha própria história. Isso é muito importante. É muito importante. A autorresponsabilidade é a gente tomar o leme do barco da nossa vida, pegar o nosso barquinho e sair e não olhar assim para o foco só
se tirando, porque quando a gente tira a nossa responsabilidade, nós começamos a se vitimizar, a julgar, a criticar, né? E aí, quando a gente começa a se olhar para si e ver o que nós podemos fazer de diferente dentro de cada papel de cada um, e eu, por exemplo, como mãe, como profissional, o que eu posso estar fazendo de melhor agora, nesse período de quarentena? O que eu posso estar contribuindo na vida das pessoas? Ao invés de ficar sentada, por exemplo, o dia todo ouvindo as notícias, me vitimizando, dizendo, porque eu não posso sair de casa, porque eu não posso atender, porque isso, achando culpado. Não vai me trazer resultado, pelo contrário, né? Então, a gente despertar, ter esse olhar... Ali a Fabiana, ó. Oi, Fabiana. Beijão. Eu fiz uma live com a Fabiana também, foi muito rico. Show. Foi muito legal. E assim, deixa eu ver nosso tempo, como é que está. Nós temos 20 minutos ainda. E eu gostaria que tu falasse também, Luciana, com relação a quanto isso tem contribuído, né? Tu estudar, te aprofundar nessa questão da inteligência emocional com relação, tu tens um trabalho voltado para mulheres, né? O quanto, também como pastora, o quanto isso tem contribuído no teu trabalho com as mulheres. Porque eu creio, assim, que a mulher é o farol da casa, né? O esteio da casa, E principalmente agora, voltando de novo aqui para o presente, para essa crise do coronavírus, eu creio que a mulher, ela tendo esse papel, desempenhando esse papel de farol, de esteio, E ela estando bem emocionalmente, toda a família vai ficar bem. É verdade. Você concorda com isso? Com certeza. Eu vejo que a mulher, ela tem muito esse papel, como você falou, do equilíbrio emocional dentro de casa. Se a mulher está bem, a casa está bem. Está tudo bem dentro de casa. Agora, se a mulher não está bem emocionalmente, nada está bom dentro de casa. Porque ela tem realmente esse papel de trazer esse equilíbrio emocional. A mulher, ela é muito emocional, Uhum. Então, é muito importante ela, como a gente já falou, ter essas habilidades, ter esse autoconhecimento, conhecer o outro, que aí é o seu cônjuge, os seus filhos, compreender como eles funcionam. Cada filho funciona de uma maneira diferente. Um filho não é igual ao outro. Isso. A maneira como você trata um filho não vai ser a mesma maneira que você vai tratar o outro filho. Porque eles funcionam de maneira diferente. Aí quando você tem essa habilidade, essa inteligência emocional, você consegue enxergar a sua família de uma maneira diferente. E consegue enxergar... E consegue enxergar eles como um propósito, como uma missão, Aí você não fica... Eu falo assim, por exemplo, muito em questão de mulheres que talvez não tenham uma profissão fora de casa, mas estão dentro de casa cumprindo uma missão, cumprindo um propósito. Às vezes elas ficam dentro de casa, eu só estou em casa lavando roupa, passando roupa, fazendo comida, babá, porque eu só sofro, ninguém me dá valor. E não é assim, Não é dessa maneira, porque a mulher dentro de casa, ela pode não ter uma profissão lá fora, mas ela tem um propósito. Um papel muito importante, Muito importante, ela tem uma missão, Então, tudo isso é a maneira como nós olhamos, é a maneira como nós enxergamos a vida. E isso não é responsabilidade de ninguém, não é responsabilidade do marido, não é responsabilidade dos filhos, não é responsabilidade do patrão, não é responsabilidade nem de Deus. Para bem da verdade, nem de Deus. Porque Deus, Ele nos deu todas as ferramentas, todas as habilidades, Ele nos deu o seu manual, Ele deu tudo que nós precisamos para cumprir o nosso propósito. E nós ficamos esperando que alguém faça por nós algo. Eu falo isso assim, no geral, As pessoas que elas estão se vitimizando, elas estão caindo nesse ponto assim de que alguém tem que fazer algo por mim. Alguém precisa me tirar dessa situação. Ninguém vai fazer. Ninguém vai fazer por você aquilo que é sua responsabilidade. Então, isso é muito necessário, essa habilidade, esse conhecimento. Então, eu tenho muito esse foco, assim, com mulheres, justamente
por essa questão assim emocional que eu vejo que as mulheres elas precisam, não que os homens não tenham também, mas a visão, né, minha, como eu enxergo, né? E talvez seja porque Deus colocou isso no meu coração de uma forma diferente, mas eu vejo que a mulher ela precisa muito mais dessas habilidades emocionais, dessa inteligência emocional, sabe? De se conhecer, de saber qual é a sua identidade, de saber qual é o seu propósito de vida, de saber qual é a sua missão, de saber da sua importância. Né? A mulher ela tem muito mais essa questão de baixa autoestima, de insegurança. E muitas mulheres elas estão assim, né? Uma florzinha murcha. E elas têm tudo dentro de si para florescer e para cumprir o seu propósito, porque não existe nada mais importante nessa vida do que nós cumprirmos a nossa missão. Verdade. De nós vivermos aquilo que Deus nos chamou para viver e fazer, né? E tudo isso passa pelo autoconhecimento, tudo isso passa pela inteligência emocional, por ter habilidades emocionais. E por isso, assim, que para mim, assim, é um assunto riquíssimo, é algo que arde no meu coração e que eu amo demais. E o meu desejo, né, como missão e como propósito de vida, é realmente passar isso para as pessoas. É poder, que de alguma maneira, né, se eu conseguir fazer a diferença em uma, duas, três mulheres, ou adolescentes, né, que são mais o meu foco, né, que eles possam realmente se destravar, né, se desabrochar, se destravar, serem ativados, ativar tudo que tem dentro delas, né, e dos adolescentes. Uau, muito bom. Sabe que enquanto tu falava, eu tive assim algumas clientes que elas eram donas de casa. E elas me passavam isso com tanta dor, porque elas me diziam, Liana, mas eu não sou uma dona de casa, né? E aí eu dizia, mas tu não é só uma dona de casa, tu tem um propósito. Eu creio que se Deus te permitiu, né, tu estar dentro de casa, olha que coisa mais linda, que riqueza de tu poder estar junto com o teu filho, com a tua filha todo dia, né? E tu tá ensinando os valores de tu tá criando valor na vida dos filhos, de estar criando esses laços, porque tu tá criando gerações, tá investindo nas gerações futuras. Então, eu sinto que quando eu passei isso, né, para elas, é como se tirasse uma escama, né, porque elas têm muito estigma, a dona de casa, do lar não faz nada. Como Sim. não faz nada, né? A mulher, ainda mais aquela que é mãe, né, que tem um filho, que tem uma filha que está ali, é muito lindo, tá construindo um legado na sua geração. E está cumprindo, então quando ela tem esse olhar, ela já está cumprindo com o propósito dela. E aí eu passava isso para elas, bom, assim, teve uma que o olhinho dela brilhou quando eu falei isso, disse, olha, tudo que tu tá construindo com a tua filha, o que tu está construindo com o teu filho, né? Isso tudo são memórias que vão ficar nenhum dia, nenhum minuto, nenhuma hora que tu está junto com eles, tu está desperdiçando, tu está criando memórias positivas. E o que eu vejo isso, e que eu senti na minha infância, é justamente a falta de ter essas memórias positivas. Hoje a gente sabe, né? Quando a gente estuda inteligência emocional, a importância de tu... Quando eu falei lá sobre as crenças de identidade, capacidade, merecimento e pertencimento, quando tu cria essas memórias positivas, memórias fortalecedoras, que não precisa ser algo muito mirabolante, mas assim, ó, comemorar um aniversário de um filho, né, levar ele para um passeio num lugar que ele nunca foi, tu tá criando memórias positivas, fortalecendo. E tudo que fica são memórias, né? E tudo que fica são memórias. E tudo que fica são memórias. Porque se ele teve uma infância de escassez, onde só viu coisas ruins, desentendimentos, brigas e doenças, ele vai crescer e ele vai ter crenças limitantes. Ele não vai se sentir merecedor de ser feliz, não vai ser merecedor de ter uma condição financeira, não vai ser merecedor de ter um bom relacionamento, ele vai se sentir incapaz.
de certas coisas. Então, tudo isso porque ele não viveu o que tinha que ser vivido lá na infância. Então, olha o papel importante de uma mãe dentro de casa. Então, assim, realmente, como tu disse, é muito lindo isso, quando a gente tem esse entendimento, tem essa consciência e passa isso para as mulheres, né? Como eu disse, eu gostaria muito de voltar muitos anos atrás, assim, e refazer muita coisa, porque eu não tinha esse conhecimento. Né? E a gente, quando não tem o conhecimento, o que a gente faz? A gente repete padrão de pai e mãe, e justamente aqueles que a gente mais abominava, né? Por quê? Porque a gente é uma tendência do ser humano de repetir padrão, principalmente o negativo, tudo de forma inconsciente. Então, quando a gente traz a consciência, tem esse conhecimento, a gente resolve dar um basta, quebrar isso, eu não quero mais isso para minha vida. E eu corto aquela maldição para as minhas futuras gerações. Então isso é muito lindo, né, Luciana? E a gente não quer que os nossos filhos, né, talvez passem por isso, assim, né? Com certeza. E a gente quer dar a oportunidade para eles, não que os pais erraram, porque eles também não conheciam assim, também como... E nós erramos muito também, né? E não que nós agora conhecemos tudo e tudo somos... certo. Também não, né? Não, de maneira nenhuma, né? Mas nós temos, assim, um pouco mais de... Né? Nós temos essas ferramentas e um pouco mais de habilidade a entender o quanto que essas feridas emocionais e tudo que acontece dentro das famílias, o quanto isso se reflete na vida adulta, né? Verdade. As pessoas que a gente atende, as pessoas que a gente conversa, tanto eu quanto você, né, talvez a maioria delas mulheres, nós olhamos para elas e olhamos uma criança ferida, né? Uhum. Aquela criança interior que está ali gritando por socorro, me ajuda, ela não sabe nem por onde começar, vem com uma queixa, e quando tu aplica as ferramentas, ela vai entrando num processo de autoconhecimento e vai trazendo à consciência aquilo que estava lá no inconsciente, muitas dores, tudo as traves emocionais, as fraturas. Eu particularmente sou apaixonada por essa parte, assim, né? Me identifico muito. Eu aprendi que aquilo que o local da minha dor é o local da minha cura. E quando a gente passa por as situações que é curada, é liberta, nós temos autoridade para falar sobre aquele assunto. Né? Verdade. Então, eu gosto muito, eu sempre procuro leituras, livros sobre cura interior, fraturas emocionais, porque a gente... assim, se eu pegar todos os meus clientes hoje, problema no relacionamento, problema de trabalho, problema de financeiro, todo tipo de problema está relacionado com problemas emocionais, e quando tu vai investigar, são fraturas emocionais lá da infância, problema com pai e com mãe. Na verdade, não que eles quisessem fazer. Eles também repetiam padrões. Veja bem, eles repetiam padrões. Ninguém dá aquilo que não recebe, né? Isso aí. Assim como nós também repetimos alguns padrões negativos com nossos filhos. Sempre digo, eu costumo frisar isso para os meus clientes, né? Procure investigar o passado do seu pai, da sua mãe, como foi a infância deles. Com certeza foi muito pior do que a nossa, né? Então, eles também tiveram, e eles não tiveram essa oportunidade que nós tivemos de aprender e de ressignificar tudo isso. Né? Eu acho que é por isso que tem tanto esse anseio, né, de nós passarmos isso. Para as pessoas. Hoje as pessoas elas estão tendo muito mais acesso a essas informações e poder crescer com isso e que as futuras gerações possam absorver. Né? Infelizmente, ainda nós estamos vivendo numa sociedade muito imediatista, muito focada em metas, resultados, e tomar assim que tudo isso que está acontecendo faz com que as pessoas reflitam um pouco mais e traga mais essa reflexão, né, daquilo que realmente tem importância e valor, porque senão nós vamos ter só outras crenças e outros traumas no futuro.
diferente do que eram os do passado, mas se, né, realmente não houver essa reflexão por parte das pessoas, os problemas só vão ser, são os mesmos, mas de outra origem, né? Verdade. Então, tem que haver uma mudança, né? Uma mudança, eu acho que a gente está finalizando, né? Tem mais 5 minutinhos. Eu queria entrar num assunto de crenças aqui, mas eu acho que vai ter que deixar para uma próxima live, né? Mas assim, eu acho que é muito importante tudo que você colocou, né? Da mensagem que eu pretendia passar, eu creio que você abordou muito bem, né? Que nós ressaltar, né, Luciana, o nosso papel como mulher, como mães, como filhas, que nós temos um papel muito importante dentro da nossa casa, na nossa família, na nossa sociedade, né? A mulher é como um farol, e quando ela está com a sua chama apagada, toda a família adoece, né? Então, agora, neste momento, mais do que nunca, nós temos que aprender a gerenciar nossas emoções. Eu peço para você que está nos escutando, olhe para o seu interior, procura ter uns minutos assim, com você mesma, com Deus, pergunta, que Ele traga a consciência, tudo que precisa ser melhorado dentro de você, quais são suas dores, quais são suas mágoas, suas fraturas emocionais, que tem que ser trazido à consciência, porque quando o primeiro passo para a cura é trazer a consciência, né, Luciana? Quando você traz a consciência, você vai decidir o que você vai fazer. Você vai continuar se vitimizando por aquilo que te aconteceu, ou você vai decidir dar um basta, você vai se libertar daquilo, você vai decidir perdoar quem tem que perdoar, quem te causou a ferida, quem te magoou, e a partir daí viver uma nova história. Então fica esse convite para você que está nos escutando, de ter esse despertar, de olhar para dentro de você, de começar a entender quais são as emoções que mais está presente na sua vida, em que circunstâncias é quando você é contrariada, qual é o momento do dia, a hora do dia que mais determinada emoção ela aparece. Começar a mapear, né, essas emoções para procurar entender por que está acontecendo, se é uma emoção negativa, por que está acontecendo. Qual é a origem disso, né? As pessoas têm que começar a despertar, a ter esse entendimento. Se observar, se analisar, né? Isso. Então, tem mais 3 minutinhos, eu vou passar a palavra para ti, Luciana, para dar um desfecho final, uma mensagem final. Então, Liana, eu quero agradecer, realmente, assim, por ter me convidado a estar com você, no seu perfil, fazendo essa live. E eu deixo assim um recado para as pessoas nesse período, mais uma vez, né, falarmos aí da crise, que foi o tema da nossa live, para que você realmente consiga fazer um filtro de tudo que você está vendo, de tudo que você está ouvindo, né, aquilo que você está deixando entrar no seu coração. Porque o coração, ele fala muito das emoções, né? Quando se fala em coração, a Bíblia fala em coração, mas está falando das emoções. Então, filtre aquilo que está entrando no seu coração, aquilo que você deixa entrar. A sua alma não é um depósito de lixo. Você não pode permitir que tudo entre dentro de você sem nenhum filtro, sem gerenciar isso tudo, né? Não permita que tudo entre e aí crie esse pico de ansiedade, de estresse, e deixe você sem controle nem sobre as suas emoções e nem sobre a situação em que você está vivendo. Então busque, né, esse autoconhecimento, essa autoanálise, essa reflexão e deixe Deus aí no controle de tudo que Ele sabe o que faz e sabe muito bem. Liana, eu quero te pedir também, se quem está aí conosco ainda na live, agora no finalzinho, puder dar um print na tela e marcar o nosso perfil. Nós precisamos muito disso, porque quanto mais, né, nós aparecermos, o Instagram não é para nós, né, nós não queremos aparecer, mas o nosso trabalho aparece, aquilo que nós fazemos para ajudar as pessoas aparece. Isso. Então, se puderem tirar um print da tela, marque no seu perfil. Isso. Marca aí o meu perfil, o perfil da Liana, e nós republicamos, ok? Faça isso por nós. Isso. Então, mais uma vez, Luciana, gratidão mesmo por ter aceitado. Tenho certeza que foi
uma hora de muito esclarecimento, que trouxe luz para muitas vidas e para aquelas que vão ainda nos assistir posteriormente. Então, quero te desejar que Deus abençoe tua vida, que tu continue com esse trabalho Amém. maravilhoso com as mães de adolescentes,